pessoal, agora a gente vai dar continuidade à revisãozinha, né? E agora o tema é radiciação. A gente vai resolver esses dois exercícios que tem raiz quadrada e raiz cúbica. E antes a gente vai só dar uma passada na definição, né? De radiciação. Ok? Então começa pela aquela simbologia básica, todo mundo já sabe tranquilamente, né? O A, né, o número que está aqui dentro é o radicando, certo? Quem vai ali no índice, né, ali em cima, o número que fica ali em cima da raiz é o índice. Esse que a gente chama de raiz, na verdade, é o radical. E o resultado, o x, é a raiz. Beleza? Então, a gente se importa mais aqui em falar com o índice, né, e com o radicando, que é o que vai aqui dentro. Esses dois são importantes. Então, o índice é natural, né? Já tem um n ali, que eu estou lembrando já que é um número natural, que começa do 2, 3, 4, por aí vai. Esse daqui, ele não pode ser negativo, por enquanto, tá? Depois veremos que ele pode ser negativo, mas só lá para frente. E o resultado pode ser qualquer número real. Beleza? Fazer só uns dois exemplos aqui para ver como era o que a gente fazia, né? Como que a gente calculava uma raiz. Raiz quadrada de um número 4. Quanto vale essa raiz? Ó, lembrando que quando o expoente aqui, quando o índice ele for 2, a gente não precisa escrever, tá? Então você sabe que aqui tem um 2. Mas como ele é o primeiro, então a gente não precisa escrever. Beleza? Então, fica aí que a raiz quadrada de do número 4 é o número 2. Por que que isso acontece? Ora, porque 2 vezes 2, ou 2 elevado ao quadrado, certo? É 4. Ou seja, 2 vezes o fator 2. Isso vai dar 4. Beleza? Então, esse índice aqui, né? O índice aqui, a gente vai procurar um número que elevado ao índice resulta no radicando. Lembra daquele esqueminha que eu acho que eu passei aqui também? Um número que elevado ao índice tem como resultado radicando, que é o 4. Certo? Então, a gente está vendo aqui que o índice é 2, né? Como a gente já viu. Então, o número que a gente estava procurando é o 2. Elevado ao índice, deu como resultado radicando aqui, que é o 4. Beleza? E a gente observa que esse índice, ele diz respeito aqui à quantidade de fatores, né? O n. Beleza? Então, aqui a gente tem um n igual a 2, ó, quantidade de fatores igual a 2. O índice diz respeito, né, aliás, a isso daí. Beleza? Aí, o que isso quer dizer, né? Quer dizer, toda vez, gente, que você tiver um número elevado ao índice, né, você vai poder simplificar essa raiz, certo? Então, essa raiz de 4 aí, que a gente está vendo, a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Raiz quadrada, ali em vez de ser, em vez de a gente colocar o 4, a gente coloca o resultado, né? Já que 2 ao quadrado é igual a 4, vamos colocar o 2 ao quadrado aqui. 2 elevado ao quadrado. E a gente sabe que isso vai dar 2, né? 4 é igual a 2 ao quadrado, como a gente já viu aqui, ó. Certo? Isso aqui, essa forma de escrever, né, com a forma fatorada, né, a forma de potência que a gente está vendo aqui, vai nos ajudar a resolver outros tipos de raiz, tá? Então, você pode trazer aqui para dentro e fazer uma simplificação. Já que o índice é 2 e o expoente é 2, então eles vão se simplificar, tá? Então, simplifica a raiz, né, quadrada com o expoente 2 e o resultado fica só o 2. Ok? Também pode ser outra forma de interpretar isso daí. Beleza? Vamos aqui para o exercício 5, que é a continuação daquela lista lá.
calcule as raízes quadradas e justifique o resultado com um cálculo. E o cálculo que a gente fez é aquele ali, né, de potência, que a gente já viu. Então, olha só, raiz quadrada de 16. Quanto que vai ficar a raiz quadrada de 16? Ora, a raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado ao índice 2, elevado ao expoente 2, né? É igual a 16. Ou seja, é 4 vezes 4. 4 vezes o número 4, que é igual a 16. Beleza? Então, de novo, a gente procurou um número que elevado ao índice 2, já que ali é o índice 2, né? Ele deu como resultado o radicando. Então, 4 elevado ao quadrado, o resultado é 16. Beleza? Olha aí de baixo, raiz quadrada de 81, pessoal. Raiz quadrada de 81, todo mundo sabe da tabuada, que é 9. Por quê? Porque 9 elevado a 2, 9 ao quadrado, é igual a 81, ou seja, 9 vezes o 9. Beleza? Tranquilo aí, né? Ó, novamente, um número, que é o 9, elevado ao índice, deu como resultado o radicando. Tranquilo? Já já a gente vai ver que a gente pode usar a decomposição simultânea para resolver isso também e encontrar esse mesmo resultado, tá? Vamos ver outra aqui. 64. Ó, raiz quadrada de 64 também eu acho que não precisa. Quando for necessário, aí você faz a decomposição. Mas quando você souber a raiz de cabeça, né, ou seja, de tabuada, ó, raiz quadrada de 64 é 8, né, pessoal? Porque 8 elevado a 2, ou seja, 8 vezes 8, o resultado é 64. Né? A gente viu aqui que 8 elevado a esse índice 2 tem como resultado 64. Beleza? Vamos ver agora a raiz de 144. Essa daqui, como ela aparece bastante, tá? Mas ela, assim, foge um pouco da tabuada, talvez, né? Do 10 ali em diante. Então, a gente vai fazer com o método da decomposição simultânea. Vamos ver aqui, ó. Como é que funciona. 144. Decomposição simultânea não, decomposição em fatores primos, né? Então, lembrando, a decomposição aqui só aparece em fatores primos, começando do 2, né? Porque 144 é par. Então, dividido por 2, o resultado de 144 dividido por 2, 72. Dividido por 2, 36. Por 2, 18, né? Por 2, 9. Agora não dá mais por 2, dá por 3. Que vai dar 3. Que dá por 3. Que vai dar 1. Beleza? Aí agora vem aquele segredinho, né? Já que é raiz quadrada, você deve separar de 2 em 2, certo? Porque na raiz quadrada não são dois fatores. Olha aqui, ó. Você volta aqui. É uma raiz quadrada, então sempre vai ser dois fatores que você vai precisar simplificar, ó. Porque vai ser uma potência de 2, né? A raiz quadrada é sempre referente a uma potência de 2. Quando não tem raiz quadrada, o número vai ficar preso lá dentro da raiz. Depois a gente vai ver isso. Mas, então, você deve separar de 2 em 2 fatores, ó. Então, aqui temos 2 vezes 2, certo? Aqui temos 2 vezes 2. E tem que ser fatores iguais, né? Fatores repetidos. Aqui um 3 vezes 3. Beleza? Aí ficariam 2 ao quadrado. Aqui 2 ao quadrado de novo. E aqui 3 ao quadrado, né? Que é um 3 vezes 3 aqui. Beleza? Então, separando de 3 em 3, você garante que você vai tirar a raiz quadrada desses números. Tranquilo? Aí como que ficaria, né? Agora o 144, como a gente acabou de ver. 144, na verdade ele ficou fatorado, ou seja, ele ficou igual a esses caras aqui, a multiplicação, tá? Ele continua se multiplicando, esses três números aí.
Então ficou igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? E aqui a gente vai só juntar usando aquela propriedade de potência, tá? Propriedadezinha de potência que é o seguinte, ó. Quando você tem bases diferentes, né, elevado ao mesmo expoente, por exemplo, expoente n e aqui um b expoente n. Se eles estão se multiplicando, você pode fazer isso aqui, ó. Isso é igual a multiplica as bases, a vezes b, e repete o expoente, certo? Então aqui nós temos, pode ser até com 3, ó. Nós temos 3 números, né, que eles são diferentes, tirando esses dois, né? Mas se a gente for fazer os três ao mesmo tempo, eles são diferentes, porém tem o mesmo expoente. Olha aqui, ó, expoente 2. Então como que ficaria, né? Assim, ó. A gente repete, multiplica as bases primeiro e repete o expoente, que é o 2 ali no caso, certo? Então ficou 2 vezes 2 vezes 3, certo? E o resultado disso daqui é 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 3, 12. Beleza? Então ficamos com 12 elevado a 2 aqui no final, que esse 2 está lá do lado de fora, né? Esse 2 aqui, ó. Beleza? Então 144, na verdade, é igual a 12 elevado a 2. Beleza? E aí é o seguinte. Se a gente encontrou o número, né? O 12, ele na verdade é o cara aqui, ó. Ele é a resposta, né? Raiz quadrada de 144, na verdade, é o 12. Porque a gente acabou de ver que 12 elevado ao expoente 2, né? Ele vai ser igual a 144. Ou seja, 12 vezes 12, que é igual a 144. Beleza? Olha aí, a gente acabou de ver isso daqui, ó. O 12 elevado ao índice 2 tem como resultado o radicando, que é o 144. Né, o 12 elevado a 2, a gente acabou de ver aqui embaixo, ó. 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Então, 12 elevado ao expoente 2 tem como resultado o radicando ali da raiz, que é o 144. Beleza? Então, a gente vai fazer aqui, agora, raízes cúbicas aqui, né? Raiz cúbica é a mesma ideia da raiz quadrada ali do 144. Tem coisas que a gente vai precisar fatorar, né? Tem algum cálculo de raiz que a gente precisa fatorar, tá? Mas aqui no 8, raiz cúbica de 8, o resultado é 2. Por quê? 2 elevado a 3, né? Que é igual a 2 vezes 2 vezes 2. O resultado é 8. Aí você tem que ficar atento ali, ó, que o 2, o 3, aliás, ele é referente aqui, ó, esse número 3, ele é referente à quantidade de fatores, ó, 3 fatores, certo? E aí ele está diretamente relacionado com a raiz cúbica, né, que é o índice 3. Então você encontra um número, que é o 2, elevado ao mesmo índice aqui, né, 3, tem como resultado radicando, que é o 8, beleza? Olha só aqui o próximo. Raiz cúbica de 27. 27 a gente também sabe que a raiz cúbica é 3, né? Porque 3 elevado a 3 tem como resultado o 27. Ou seja, é 3 vezes 3 vezes 3. Beleza? 3 vezes o fator 3. Olha só. 1, 2, 3. Então, 3 elevado ao índice 3 aqui, certo? 3 elevado ao índice 3 tem como resultado o radicando, que é o 27. Beleza?
Então, quando você quiser comparar, não sei quanto é a raiz cúbica de 20 raiz cúbica de 27 ou raiz cúbica de 8. Você faz aquele processo de fatoração, você encontra, né, separa de 3 em 3, já que é uma raiz cúbica, e aí você vai jogar ele dentro da raiz e verificar que é um número que você está procurando, né? O número que você está procurando é esse aqui, ó, né, o 3 elevado ao expoente 3. Vou resolver aqui o item D, né, 64. Depois eu resolvo o 216, que é um pouco mais complexo. 64, raiz cúbica, né? Talvez ele aparece bastante também, mas não tanto. Mas talvez muita gente tenha dificuldade. Então a gente vai fazer pela fatoração de novo, beleza? Então vamos fatorar aqui o número 64. Começando por 2, né? Porque ele é par. Então começa pelo número primo igual a 2. Beleza? Por 2, o resultado é 32. Por 2, de novo, dá 16. Por 2 novamente, o resultado é 8. Por 2 de novo, 4. Por 2, 2. E finalmente por 2, 1. Tranquilo? Então a gente acaba de ver aqui que o 64 ele é igual à multiplicação desses fatores, mas você está procurando uma raiz cúbica. Então, na raiz cúbica, você vai separar nessa fatoração fatores repetidos de 3 em 3. Lembra? Olha aqui, nós temos 1, 2, 3 fatores, certo? Aqui mais 3 repetidos, ó, mais 3 número 2. 1, 2, 3 fatores, beleza? Então, fica 2 elevado a 3 e aqui também 2 elevado a 3. E no final você vai multiplicar esses dois aqui, né? Então a gente acaba de verificar aqui que o 64, certo? Ele na verdade é igual à multiplicação desses dois, né? Ou seja, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ok? Aí de novo você vai recorrer àquela propriedade de potência, né? Que eu acabei de falar aqui, ó. Você pode multiplicar as bases primeiro e depois elevar o expoente, certo? Se forem bases diferentes, pode ser igual também, mas se forem diferentes, você pode multiplicar primeiro as bases e depois repetir o expoente, desde que elas estejam elevadas ao mesmo expoente, tá? Não importa se for diferente ou se for igual, né? Pode ver que aqui, ó, elas são iguais, né? Bases iguais, mas estão elevadas ao mesmo expoente 3, certo? Então eu vou destacar para vocês aqui que isso aqui vai ficar igual a multiplico primeiro as bases, certo? Que vai ter uma multiplicação e o expoente vai ser depois, que é o 3. Então aqui dentro ficou 2 vezes 2 elevado a 3. E agora a gente acabou de descobrir que o 64 ele na verdade é igual a 2 vezes 2, resultado é 4. E tem um expoente lá fora, ó, que é o 3, beleza? Então 64 ele é igual a 4 elevado a 3. Então a gente vai lá dentro da raiz, certo? No cálculo da raiz a gente acabou de descobrir que a raiz disso é na verdade o 4, né? Porque 4 elevado a 3, né? 4 elevado ao expoente 3, que é o mesmo que o índice, ele tem como resultado o 64. Ou seja, 4 vezes 4 vezes o 4. E isso vai dar 64. Olha só, tem como resultado o radicando. 4 elevado ao índice tem como resultado o radicando. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui que é o C, né? O mais complexozinho, que é o 216, raiz cúbica. Então agora a raiz de 216, nós começaremos com 2, porque o 216 é par.
Então, 216 por 2, o resultado 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Agora tem que ser por 3, certo? Dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 que dá 1. Beleza? Então, como é uma raiz cúbica, lembrando novamente, né? Você está procurando raiz cúbica, então você separa de 3 em 3, pessoal. Beleza? Então, aqui nós temos fatores repetidos, tá? De 3 em 3, ó. Temos 1, 2, 3, número 2. Então, ficaremos com 2 elevado a 3. Aqui embaixo, nós temos fatores, né, iguais a 3, repetidos 3 vezes. Ou seja, eles vão ficar igual a 3, aliás, elevado a 3, certo? E a gente acabou de descobrir que o 216, na verdade, é igual à multiplicação desses fatores aí, certo? Então, a gente vai multiplicar esses dois e vai ver que isso é igual a 216. Olha só. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Agora a gente tem um caso clássico, né? Das bases diferentes. Certo? Que é essa propriedade que está aqui do lado. Então, bases diferentes e mesmo expoente, certo? Eu posso multiplicar as bases primeiro e depois elevar esse mesmo expoente. Então, aqui ficaremos com o seguinte, ó. Multiplico primeiro as bases e depois elevo esse expoente 3. Então, aqui dentro ficou 2 vezes 3 elevado a 3. A gente acabou de ver, então, que o 216, ele fica sendo igual a 2 vezes 3. Resultado é 6 elevado a 3. Então, na raiz cúbica, a gente acabou de descobrir que a raiz cúbica de 216 o resultado é 6. Porque 6 elevado a 3 é igual ao 216, né? Olha lá. Então, o resultado disso daqui é o 6. Por quê? Porque 6 elevado ao índice 3, olha, certo? A gente acabou de descobrir. Isso vai ser igual a 216, ó. É 6 vezes 6 vezes 6, né? 3 fatores. E isso, como a gente acabou de ver, dá 216. Não é uma mágica, tá, gente? É uma simples multiplicação de fatores. Você quebra, né? Quebra ele em vários pedacinhos, vários fatores repetidos e descobre que ele obedece a raiz quadrada conforme você quer aí, beleza? Então, era isso para a gente revisar aqui um método de calcular raiz quadrada, raiz cúbica, com a decomposição em fatores, né, fatores primos, e usando aquela propriedadezinha ali de potenciação, beleza? É isso, espero que tenha ajudado.